Tá, então, gente, o balanço da 20ª sessão ordinária de 2020. Lembrando que terça-feira que vem tem mais sessão da Câmara aqui na Câmara Municipal, lógico. Bom, vamos falar agora um pouquinho de mercado, de economia, de novas tecnologias, porque a APETI Rio Preto, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação, fez uma pesquisa aí com os seus associados, com as empresas aí filiadas, e revela que, apesar do impacto aí que as empresas sofreram nas suas finanças, as empresas do setor de tecnologia utilizaram esse período para o lançamento de novos produtos e aprimoramento de processos, né? A gente sabe que é o novo normal, aí tudo diferente, é home office, é tudo virtual, enfim. E das 27 empresas ouvidas nesse estudo do APETI, 37% lançaram novos produtos e 40% afirmaram já ter esse plano para curto prazo. E sobre isso a gente vai conversar agora com o Marcelo Lorencinho, ele que é diretor-presidente da APETI, ele está aqui no Skype com a gente. Marcelo, tudo bem? Me ouve legal? Sim, te ouço. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Maravilha, obrigado por nos atender, sempre aí a APETI à disposição. Marcelo, primeiro eu queria que você falasse aqui dessa pesquisa um pouquinho, quais empresas foram ouvidas, como que foi embasada essa pesquisa, o que foi perguntado, qual era o objetivo da APETI com essa pesquisa? Logo quando iniciou o processo, né, a pandemia, né, no Brasil, no mundo, e chegou ao Brasil, houve aí um pânico geral dos empresários, de todos os setores, né? E a APETI, como líder aí do setor e congrega as empresas de tecnologia da informação, a primeira iniciativa que nós fizemos foi, porque conversando com os empresários individualmente, todo mundo estava um pouco perdido de quais eram as coisas que iam acontecer e de que maneira que iam conduzir, e isso porque é uma situação muito adversa de que o mundo está vivendo. E aí nós começamos esse processo através de algumas reuniões remotas, evidentemente, usando aí tecnologia, para compartilhamento de expectativas, de receios ou de ações que cada um dos empresários estavam conduzindo dentro das suas empresas. Até para inspirar, para apoiar um ou outro, porque no fundo é essa a grande essência de uma associação, é que juntos somos mais fortes. E nisso a gente foi observando diversas práticas. Então a gente conduziu de duas maneiras. Uma delas foi fazendo encontros permanentes entre os empresários através das plataformas digitais, para a gente trocar informações e compartilhamento de boas práticas, e resolvemos então fazer uma pesquisa formal, objetivando aí dar um guia de boas práticas e indicadores para todos os empresários do setor, para saber por que alguns estão indo bem, outros nem tanto e assim por diante. E aí nós conduzimos sobre alguns pilares. O primeiro pilar era em função do home office, que era a coisa mais óbvia, né? O segundo pilar foi um pilar de reinvenção dos seus próprios negócios. E não se esqueça que quando a gente fala de tecnologia, empresas de tecnologia, elas normalmente servem tecnologia para outros negócios. Aqui em Rio Preto, por exemplo, nós temos várias empresas com nichos específicos. Nós temos empresas que atendem hotéis, nós temos empresas que atendem o setor de saúde, né, laboratórios ou hospitais. A gente tem empresas de determinado nicho. Então, ou seja, empresas do setor tradicional dependem da tecnologia. Então, a gente olhou um pilar dizendo como é que você está reinventando o seu negócio e ajudando o seu cliente que você serve através da tecnologia também ter um atendimento diferenciado, visto o isolamento físico. O outro foi em relação a finanças, e assim a gente criou vários pilares para poder fazer uma estatística e assim, a partir disso, criar releases, criar projetos para que nós possamos conduzir as boas práticas e a troca de informações entre os associados. Uma das ações, por exemplo, que culminou pós isso, nós entendemos que algumas empresas potencializou, por exemplo, a comunicação corporativa. Porque esse é um momento de distanciamento físico, mas onde a gente tem que se aproximar cada vez mais de todos os nossos stakeholders. E aí a gente fala da cadeia como um todo, do colaborador, do fornecedor,
do cliente e assim por diante. E como fazer isso se a gente estava acostumado a trabalhar dentro de um escritório? Agora as pessoas estão distantes. Então, algumas empresas criaram mecanismos, por exemplo, de comunicação corporativa, webinar com cliente, vídeo com os funcionários e assim por diante. Fato é que através disso, a partir do próximo mês, a gente está fazendo um seminário de capacitação de comunicação corporativa como estratégia de gestão. Legal. Ô Marcelo, aqui na pesquisa consta que 37% das empresas pesquisaram lançaram novos produtos. Você tem alguns exemplos de novos produtos que surgiram no meio dessa pandemia como alternativas aí aos métodos convencionais? Sim, temos sim. Como eu falei, cada empresa atua num determinado nicho, num determinado segmento. Então, você tem, por exemplo, empresas que atuam no setor de contabilidade. Então, eles permitiram, por exemplo, através de processos remotos, fazer implantação de serviços remotamente para atingir um número maior de contabilidade e processos de contabilidade, incluindo até digitalização de documentos, assinaturas de contrato. Empresas, por exemplo, que atuam no setor de saúde, criaram aplicativos, por exemplo, para poder fazer coleta a domicílio, agendamento de coleta. Então, sempre buscando como potencializar os serviços comuns, que eram tradicionais, através da tecnologia. Outra empresa, por exemplo, ela já estava trabalhando aí, muito se fala hoje em dia na área de e-health, ou seja, saúde através da transformação digital, telemedicina e assim por diante. Temos um caso aqui em Rio Preto de uma empresa que hoje ela criou uma plataforma para monitoramento de pacientes diabéticos. Então, existem vários exemplos bastante importantes e que vão de encontro, então, com essa proposta né, com a nossa diretriz da cidade, de ter tecnologia como uma das veias de negócio do nosso município. Fato é que a gente está consolidando aí o tão sonhado parque tecnológico. Verdade. Marcelo, trabalho remoto, né? Na pesquisa diz que 85%, a maioria esmagadora, afirmam estar com a totalidade da equipe aí em home office. Bom, tudo bem que para uma empresa de tecnologia isso já facilita um pouco, mas você acha que isso é irreversível, que mesmo passada a pandemia, muitas empresas vão manter essa opção pelo home office, pelo trabalho remoto, até pela redução de despesas aí com energia, etc? Eu acho que assim, na minha visão, a gente tem que andar um pouco com esse novo normal, né? Porque muito se fala do novo normal, mas a gente ainda não o conhece e a gente vai criá-lo, né? Evidentemente que fomos forçados a uma disruptura mais rápida. Algumas empresas já adotavam home office, né? Principalmente as empresas de tecnologia, e aí a gente foi obrigado a 100% praticamente, né? O que acontece? Lógico, existe uma redução de espaço de trabalho, e o que vai facilitar bastante. E as empresas começaram a perceber que é possível realmente fazer esse trabalho de home office. Agora, dizer que ele saiu de 5%, como era o índice, e foi para 95%, né? Ou quase 100%, dependendo do segmento, e que isso vai se manter lá, eu acho que é um pouco precoce. Até mesmo porque a gente também entende que, dentro de tudo que nós construímos, né, em termos de gestão de pessoas e negócios, que uma das coisas fundamentais e importantes de uma organização é a cultura organizacional, que ela vem dos relacionamentos. E por mais que a gente está se transformando, indo para o mundo digital, eu acho que uma combinação é o que vai acontecer. Nós não vamos voltar para 5% ou 10% ou 5% de pessoas só em home office, mas também não vamos ficar nos patamares atuais. Provavelmente, com a quebra do paradigma, a gente vai ter um modelo híbrido, onde parte da equipe vai ficar remota, haverá um revezamento, para que a gente continue pegando e absorvendo o que tem bom dos dois mundos. O digital, que é a praticidade de eu estar em casa e poder fazer outras coisas e não ter que me locomover, e ao mesmo tempo o presencial, que traz essa relação interpessoal. Então eu creio que
numa mescla aí, mas chutar o número, eu diria que a gente vai ficar aí meio a meio. Tá certo, Marcelo. Tem algo mais dessa pesquisa que você queira destacar, queira falar aí? Tem algumas informações aqui, mas eu acho que você já passou os novos meios de comunicação entre empresas, colaboradores, clientes, que isso também eu considero ser irreversível. Questão do webinar, até para a gente aqui na TV, né? Há um tempo atrás seria inimaginável a gente estar fazendo uma entrevista por Skype, mas pelo jeito isso veio para ficar. Fica à vontade aí se você quiser falar. Questão de treinamento, né? Tem a questão também dessa interação maior entre clientes e fornecedores. O último ponto que eu gostaria de colocar, que desde o princípio a gente vem conversando bastante, não só no setor de tecnologia, mas outros fóruns que eu participo também, né? Eu sou conselheiro da CIRP, entre outras atividades aí que a gente tem pelo Brasil afora, que o Covid, né, essa pandemia, ela veio e ela atingiu a todos. Né, a gente sabe que pandemia atinge a todos, então não é raça, não é país, não é todos os setores estão envolvidos de uma certa forma. E uma das grandes lições que a gente vê, que foi apontado não só na pesquisa, mas que a gente tem visto sucesso, que assim, nós entramos juntos enquanto globo neste problema, e esse problema ele só vai ser resolvido se olhado sistematicamente. Ele não tem uma solução unilateral. As empresas, e acho que a grande lição foi essa, os empresários, as pessoas, elas têm que entender que nós estamos muito mais conectados do que nós imaginávamos. Então, não adianta eu simplesmente falar assim, olha, eu vou fazer uma redução, né, de despesas, portanto, eu vou fazer esses cortes, sejam eles de pessoas, sejam eles de despesas. Mas as pessoas começaram a entender que eu dependo realmente do meu fornecedor, porque se ele não continuar trabalhando como negócio, ele não vai me fornecer, o meu colaborador está dependentemente de mim. Então, acho que essa visão sistêmica e de interdependência é uma das grandes lições que vieram com a pandemia e foi bastante evidenciada também que as empresas que mais tiveram sucesso foram aquelas que ponderaram todas as peças, porque é um quebra-cabeça bastante complexo. Não adianta simplesmente, por exemplo, no caso da tecnologia, 65%, 70% dos nossos custos é mão de obra. Então, como que uma empresa como a nossa faz redução de custo? Só tem uma maneira, através de redução de pessoas. Mas reduzir pessoas quer dizer perder a sua inteligência de negócio e a sua possível retomada de atendimento ao cliente. E, ao mesmo tempo, isso com o teu fornecedor. E entender que não adianta, eu preciso que o meu cliente continue operando para que eu continue vendendo para ele. Então, talvez eu tenha que diminuir um pouco a minha margem nesse primeiro momento, ajudar o meu cliente a ser saudável também para que ele se sustente ao longo do tempo. Eu acho que essa é a grande lição que eu vejo que a humanidade está passando e que também foi apontada pela nossa pesquisa. Maravilha, Marcelo, e acho que mais do que nunca a capacitação das pessoas aí, porque a tendência é que as coisas sejam cada vez mais envolvidas com a tecnologia. Muito obrigado, Marcelo Lorencin, diretor-presidente da APET, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação, que foi fundada aqui em Rio Preto em 2003. Obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estarmos aqui. Estamos sempre à disposição para divulgar aí as boas ideias, as boas notícias, as boas informações. E olha só, gente, voltar a falar um pouquinho de saúde, porque o Estado prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe e agora aberto aí a toda a população, homens, adultos, etc. Não tem mais aqueles grupos prioritários, idosos, crianças,